Mauro Cid, Bolsonaro leu e fez alterações em minuta golpista. Novamente, né? O Bolsonaro vai alegar, não tem prova material disso aí, pô. Não tem prova material disso aí. E o Mauro Cid vai lá, né, falando que teve, vamos lá. Em depoimento prestado ao STF, o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de Jorge de Bolsonaro, afirmou que o ex-presidente não somente recebeu o minuto do golpe, como também confirmou que fez alterações no texto. Abre aspas, o presidente recebeu e leu. Ele, de certa forma, enxugou o documento, basicamente retirando as autoridades das prisões. Somente o senhor ficaria como preso. Em termos de data, não me lembro bem. Foram 2, no máximo 3 reuniões em que esse documento foi apresentado ao presidente. De acordo com o ajudante de ordem Jair Bolsonaro, a minuta tinha 2 partes. A primeira com os considerandos e a segunda falava sobre a possível decretação do estado de defesa, estado de sítio e prisão de autoridades. A primeira parte era os considerandos, cerca de 10 páginas muito robustas. Essa parte listava possíveis interferências do STF, do TSE no governo Bolsonaro e no processo eleitoral, declarou Cid. No depoimento, Cid afirmou que coube ao ex-presidente Jair Bolsonaro incluir ministros do STF em outras autoridades que poderiam ser presas. O texto foi elaborado pelo assessor da presidência da República, Felipe Martins. O documento mencionava vários ministros do STF, presidente do Senado, presidente da Câmara. Eram várias autoridades, tanto do Judiciário quanto do Legislativo. Para Mauro Cid, o plano da cúpula do Palácio do Planalto era anular as eleições de 22 para que fosse realizado um novo pleito. Como mostramos mais cedo, o tenente-coronel afirmou que o general Freire Gomes do Exército estava preocupado que os demais integrantes das Forças Armadas tomassem uma atitude sem que ele fosse consultado ou sem que eles pudessem intervir. Após a reunião no dia 7 de dezembro, Mauro Cid disse ter conversado com Freire Gomes, abre aspas. Várias vezes ele, o Freire Gomes, pedia para que eu, quando saísse do Alvorada, para ir conversar com ele. Se ele tinha alguma informação, ele me ligava. Pô, falaram que fulano foi aí. Eu saía e, como eu morava próximo dele, eu passava na casa dele. Às vezes 11h30, meia-noite, disse Mauro Cid. Assim, volto a colocar aqui, né, falando em termos de prisão do Bolsonaro. Isso ajuda, mas isso não fecha a tampa do caixão dele, né? Porque a alegação do Bolsonaro será sempre na ordem da ausência de provas materiais, né? Por enquanto a gente tem, por exemplo, documentos circulando entre assessores e gente ligada a ele, né? Ajudante de ordem direta a ele, gente de dentro da presidência da República, reuniões que aconteceram com a presença dele. E aí sim, que eu acho que é a parte mais, não é cabal, mas pega, são a série de depoimentos, tá, da parte das pessoas que estiveram reunidas com o Bolsonaro e com o Mauro Cid, que tiveram seus celulares rastreados, portanto as reuniões foram comprovadas que existiram, atestando detalhes da reunião, e o discurso que eles deram nos depoimentos deles, em geral, é bastante coerente. Então aí, assim, você vai juntando as provas testemunhais com outros elementos que comprovam que houve essas conversas, junto a alguns outros poucos, né? Não os poucos, alguns elementos materiais probatórios da existência do documento, o fato do documento ter circulado, o documento ter sido impresso lá dentro, encontrado na casa de várias pessoas. Você junta essa amarração toda, para, com base nisso, falar, o Bolsonaro não apenas tinha ciência, como ele queria, né? O Bolsonaro, como eu disse, ele vai falar, que o processo foi todo maculado, que ele não teve direito de defesa, que o Alexandre é o acusador, ele é o juiz. Enfim, o Bolsonaro ele vai trabalhar isso aí de modo a falar que não houve provas materiais. O que é similar ao discurso do Lula, a ideia de inexistência de provas materiais. Eu não tenho prova contra mim, sendo que tinha sim provas materiais e bastante robustas contra o Lula. Contra o Bolsonaro, eu acho apenas um pouquinho menos. Só que o crime que prenderam o Lula, que era o pedalinho lá e o triplex, eles são coisas menores que representavam muito no big picture, ou seja, aquilo era a forma de demonstrar também que o Lula participava daquele esquema envolvendo empreiteiras, tanto que as empreiteiras faziam as obras no sítio, no apartamento dele. Ali era o vínculo que pegava o Lula. O do Bolsonaro, eles estão pegando o vínculo direto dele com a grande operação, né? O que não dava pra, vamos dizer, imaginar que seria diferente, dado que o Bolsonaro seria o grande beneficiário de um golpe e que as pessoas que estavam arquitetando eram pessoas que trabalhavam diretamente com ele. Tem uma teoria, né, que foi usada a exaustão e discutida a exaustão no Brasil, que é a teoria do domínio do fato, que foi usada no período do mensalão, né? Que é o entendimento do sistema hierárquico que existe, de que quem está no topo da cadeia de comando, né, dado que seus comandados mais próximos e toda a hierarquia estão trabalhando em nome de algo que supostamente lhe interessa, algo delituoso, que essa pessoa vai ter que ser penalizada em algum medida. Estou fazendo um resumo bem qualquer coisa aqui, mas né, é complicado até falar que o Bolsonaro no mínimo não sabia, né? Se tem um conteúdo probatório, fora toda a história, fora a coerência histórica do processo, que não permitem dizer para qualquer pessoa que conhece um pouco de política que aquilo não foi minimamente tentado e arquitetado e tocado por aquele núcleo.
Assim como também não dá pra dizer que o Lula não tinha ciência do petrolão e que o Lula não sabia o que estava acontecendo, que o petismo, que os governos do PT, né, tanto ele quanto a Dilma, não tinham ciência e não se valeram de toda aquela roubalheira, não só para financiar a própria campanha, mas para financiar a campanha dos aliados e também para roubar dinheiro puro e simples, como rolou ali. Então, também pau que bate Chico, bate em Francisco, né? Pode ser que agora, né, o mundo jurídico brasileiro olhe, né, de uma maneira mais holística pro caso do Bolsonaro no golpe, e aí olhe, vamos dizer, de maneira específica ali pro Lula, falando, não acharam uma prova aqui, então, né, que a gente sabe que é isso que acontece, né? Complicado, no mínimo. Mas, um cara botou contrato de compra e venda do triplex rasurado pela Marisa. Não, acho muito louco que os caras querem assim, ó, contrato de oferecimento de propina, eles queriam isso. Essa aqui era a prova cabal, né? Contrato de oferecimento de propina aqui da Andrade Gutierrez para o Lula. Ah, entendi, aqui temos uma prova cabal, um contrato de oferecimento e aceite de propina. Cada papo que os caras fazem que chega a ser ridículo, né? Assim, muita gente tá aguardando o momento que o Bolsonaro vai se pronunciar e encarar o Alexandre de Moraes. Eu tô muito curioso pra ver, porque tá todo mundo falando que será um grande duelo, né? Não sei se será um grande duelo. Se por um lado, eu não acho que o Alexandre de Moraes vem indo bem nos embates dele, né? Claramente ele não se deu bem com esse Esperandion a mim, e eu acho que, olhando assim em retrospectiva, o Alexandre de Moraes ele se perdeu um pouco nessa persona dele e não entendeu exatamente o momento que o Brasil vive. Isso deveria deixar ele preocupado, porque o Brasil de 2022 definitivamente mudou, né? O antipetismo ele tá muito presente. As decisões dele nessas questões envolvendo redes sociais são muito ruins, e algumas outras decisões envolvendo também questões outras, né, e quase sempre alinhadas com a esquerda, também são muito ruins para ele, e ele talvez não tenha percebido isso, que há uma espécie de um isolamento dele. Agora, se vai haver uma condenação do Bolsonaro, não imagine que isso não vá pro pleno, né, que os demais pares do STF não vão votar favoráveis a isso. Ele só vai tomar uma decisão dessa monta se o restante do STF fizer, para não falar que foi ele de maneira ditatorial despachou contra o Bolsonaro. Não, olha, isso foi pro pleno lá do STF, o STF, todo mundo votou, e ele acho que lutaria para garantir, se não unânime, né, uma abstenção dos indicados pelo Bolsonaro. Não duvido de um Cássio Nunes eventualmente até votar favorável à prisão do Bolsonaro, e o restante todo referendar, falar, não foi isso. Porque, naturalmente, como eu já disse, o poder do Alexandre de Moraes só existe porque é endossado pelos pares. Isso no mínimo.